Oi, gente! Você sabia que o amor é o maior de todos os argumentos? É isso mesmo. Se você quer ouvir sobre esse assunto, fique ligadinho, porque Deus quer falar muito sobre esse assunto com você. Em 1 Coríntios capítulo 8, do verso 1 a 13, o apóstolo Paulo vai tratar novamente para os irmãos de Corinto sobre um assunto muito importante e que também tem tudo a ver com a gente. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te contextualizar um pouquinho, apesar de nós estarmos estudando, e no meu canal do YouTube você pode acessar várias mensagens sobre 1 Coríntios. O apóstolo Paulo tinha uma igreja que ele tinha sido pastor lá, que tinha muito conhecimento, isso mesmo. Aqueles irmãos tinham sido ensinados e embasados em uma teologia muito saudável, em um conhecimento bíblico muito bacana. Só que isso acabou virando-se contra eles. Por quê? Porque o conhecimento que eles tinham fazia com que eles tomassem algumas decisões que feria, às vezes, a consciência daqueles que eram mais fracos. O apóstolo Paulo, que fica sabendo a respeito desses assuntos, de longe, de Éfeso, ele manda a carta de 1 Coríntios. E um dos assuntos que ele vai abordar é justamente sobre a comida sacrificada a ídolos. Ou seja, os irmãos de Corinto, o que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo comida sacrificada a ídolos. Que, pastor? Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos têm conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Olha para você ver, nesses dois versículos já dá para entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo vai tratar. Paulo está falando que todos eles, os irmãos de Corinto, inclusive eles, sabem e têm conhecimento sobre esse assunto. Porém, ele diz, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Paulo não está indo contra o conhecimento. Paulo está indo contra as pessoas que têm conhecimento, mas não procuram ter a base do conhecimento, o amor. Paulo está dizendo o seguinte: não adianta vocês terem o conhecimento a respeito desse assunto se vocês não se preocuparem e não amarem o próximo. O que estava acontecendo, pastor? Gente, é o seguinte: aqueles irmãos sabiam que a carne que estava sendo sacrificada a ídolos era uma carne que Deus criou. Então comê-la não seria um problema. As carnes sacrificadas a ídolos, elas não eram só comidas dentro dos templos pagãos. Muitas partes das carnes eram vendidas nos açougues da época. E aquelas pessoas que já tinham uma consciência disso, compravam sem problema nenhum e até alguns iam no templo comer da carne. Isso gerava um escândalo absurdo. E o que Paulo diz? Gente, olha, isso que vocês estão fazendo, todo mundo sabe que a carne foi feita por Deus, porém, vocês estão ferindo aqueles que têm consciência mais fraca. Portanto, preocupem-se com aqueles que têm consciência fraca. E se isso fere ele, procure amar. Isso mesmo. Paulo está dizendo que o amor é o maior de todos os argumentos. E isso tem muito a ver com a gente, sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não teremos resposta para todas as coisas e até mesmo algumas coisas nós esbarraremos em algumas pessoas que têm uma consciência mais fraca que a gente. Assuntos muito polêmicos que às vezes na igreja a gente vive, situações que são de discordância, dependendo das interpretações, das teologias, elas geram uma série de discussões que são infindáveis. E como eu e como você podemos lidar com isso? Procure amar. Isso mesmo, o amor faz com que a gente aprenda a entender o limite de cada um. Em um tempo onde as pessoas não estão preocupadas muito com o que os outros pensam, eu estou falando sobre um assunto que pode parecer bem arcaico, mas não é. Não é porque o apóstolo Paulo está aqui trazendo um assunto para uma igreja que era muito à frente da sua época e ele está dizendo, gente, olha, vamos procurar amar o outro, vamos procurar amar para que a consciência do seu irmão não se sinta ferida. E ele se preocupa de tal maneira que ele fala e escreve isso para a igreja. Eu
como pastor, mas também como cristão, preciso de falar isso. Muitas vezes o que nos falta é amor, isso mesmo. Amor em ter um pouco mais de compaixão, mas não só nesse sentido, mas de tolerância. Tolerância com aquele que às vezes é mais fraco na fé do que a gente. Tolerância às vezes com situações que às vezes a gente não admite, e muitas vezes o que nos falta é amor, principalmente quando a gente fala dos mais novos, né? Adolescente, jovem, eu que liderei muito tempo eles, muitas vezes eles fazem tanta coisa que deixa a gente assim, mas muitas vezes o que nós perdemos é por não compartilharmos ou não sermos amorosos. Eu não estou dizendo que ser amoroso é só passar a mão na cabeça, não. Ser amoroso é não desistir do outro. Ser amoroso é entender os limites do outro. Ser amoroso é disciplinar, é corrigir, mas nunca, jamais, sem ter o amor como a essência de tudo. Que essa seja a sua escolha, amar, porque o amor é o maior de todos os argumentos. E que Deus me ajude e que Ele te ajude a viver aquilo que Paulo pregou para essa igreja de Corinto.